Muito bem, Deus possa abençoar mais uma vez a todos os nossos irmãos, colegas, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja nos abençoando, né? E sempre nos alimentando com a Sua palavra. Deus tem nos ajudado muito e nós agradecemos a Ele por todas as suas bênçãos derramadas. Eu sou o pastor Vanderlei Bonfim Costa e eu estou aqui no Tabernáculo A Voz de Deus para trazer algumas matérias, alguns assuntos de muita importância para a nossa vida cristã. Esse é o quarto vídeo neste sábado, um pouco chuvoso. Hoje é 16 de novembro de 2024. Estou aqui no Tabernáculo A Voz de Deus, em Sarzedo, na cidade metropolitana de Belo Horizonte. E o nosso tabernáculo aqui fica na rua Nicolina Rodrigues Coutinho, número 84, no bairro Serra Azul. Os nossos cultos aqui são todas as quintas-feiras, 19h30, e aos domingos, às 18 horas. Também temos em Ibirité, o tabernáculo fica na rua Senador Queiroz, número 355, no bairro Jardim das Rosas. Os nossos cultos lá são todos os sábados, às 19 horas. Você que é inscrito, já se inscreveu no nosso canal e mora nessas regiões, aqui da região metropolitana, você é nosso convidado para estar conosco, tendo um companheirismo com a palavra. Muito bem, nós temos aí o nosso canal, Mensagem Fundamental. E se você não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe nossos vídeos aqui no nosso canal. E temos aí a descrição do nosso canal, Mensagem Fundamental, a nossa chave Pix aí para aqueles que desejam cooperar, que desejam fazer sua doação, a sua contribuição, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Muito bem, vamos falar sobre um assunto importantíssimo, porque esse aqui, meus irmãos, é importantíssimo. Esse é um dos mais importantes, ou se não o mais importante, que é sobre o Espírito Santo. Sem o batismo do Espírito Santo, o que acontece? Sem o Espírito Santo, sem o selo do Espírito Santo, sem o batismo do Espírito Santo, quem somos? O que somos? O que pode acontecer conosco? Qual será o fim de uma pessoa que se diz um cristão não tendo o Espírito Santo? O que pode ocorrer com um homem ou uma mulher sem o Espírito Santo? E por que é tão importante para o cristão? A coisa mais importante é ser selado com o Espírito Santo, é ter o Espírito Santo, é ser batizado com o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, o que podemos ser? Não passamos a ser. Em outras palavras, deixamos de ser. Então, o Espírito Santo deve ser a única coisa mais importante na sua vida na qual você deve se preocupar, em tê-lo, em obtê-lo. É o Espírito Santo. E quando uma pessoa é selada no reino através do batismo do Espírito Santo, acabou.
esta pessoa está descansada, selada, guardada, segura. Nada o detém, nada pode detê-lo, detê-la. Não há nenhuma condenação para ela. Não haverá nenhuma condenação. Não passará por nenhuma condenação, tribulação, julgamento, desde que essa pessoa esteja selada no reino de Deus, através do batismo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo deve ser a única coisa que você deve buscar. Deve ser a única coisa em que você deve se preocupar na vida. Tem muitas coisas nessa vida que nós nos preocupamos em estar bem, preocupamos em investirmos, preocupamos em comermos, preocupamos com nossa casa, com nosso carro, com nossa família, né? Tem muitas coisas nesta vida pelas quais nós nos preocupamos em ter, em obter. Mas se sua preocupação não excede essas preocupações, se sua preocupação agora não está além dessas preocupações que eu acabei de falar, que é ser batizado, ter o selo da promessa na sua vida, na sua alma, se sua alma ainda não é selada com o Espírito Santo, tanto eu como você ou qualquer outra pessoa corre um sério e grande risco de sermos rejeitados no final e assim arcar com todas as consequências a nível de juízo e de julgamentos que está para acontecer nesta terra, tanto agora, no nosso mundo presente, quanto no mundo por vir. Sem o batismo do Espírito Santo na nossa vida, indica que Deus ainda não nos tem aceitado. Ora, você aceitar a Deus, você aceitar a Jesus Cristo é uma coisa. Você, quando levanta sua mão, aceitando, dando um testemunho de fé, isto é uma coisa. Isso é você aceitando Ele nas bases da sua fé, naquilo que Ele tem prometido. Mas isto não quer dizer que Ele está te aceitando. É você que está declarando que tem aceitado. Você vem no altar e visivelmente, seja com lágrimas, seja com choro, seja com arrependimento, seja como for que você está vindo ou aceitando, não quer dizer ainda que Ele tenha te aceitado. Por ora você está crendo, por ora você está crendo nele, querendo recebê-lo, mas a única certeza, a única forma de você entender de vez por todas de que Deus tem te aceitado, definindo de uma vez por todas, encerrando o assunto, é quando Ele tem te selado no reino dele através do Espírito Santo. Quando Ele te sela, você não pertence mais a este mundo. Você não é mais propriedade deste mundo. Agora você é propriedade exclusiva de Deus, porque Ele te tem selado do seu reino através do batismo do Espírito Santo. Sem o batismo do Espírito Santo, estamos perdidos, mesmo estando na igreja. Porque na igreja você pode estar em um estado de justificação, de santificação, mas ainda não tem o batismo do Espírito Santo. Deus trabalha conosco através de 3 etapas, e nessas 3 etapas se conclui
um novo nascimento. Nessas 3 etapas, você é gerado no corpo de Cristo, você é definido, você é posicionado, você é adotado, você obtém sua adoção. E ter apenas uma experiência de justificação e santificação dentro da igreja ainda não é uma definição, não é definitivamente um crente selado no reino de Deus, que é a coisa mais importante para um cristão, ser selado no reino de Deus. E sem o batismo do Espírito Santo, nós estamos perdidos. Sem o batismo do Espírito Santo, tal pessoa ainda não é de Cristo. A própria Bíblia diz: aquele que não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E Deus conhece os que são seus. Então é necessário ter o Espírito Santo para nos identificar com Cristo. O que nos identifica com Cristo não é nossa roupa, não é as nossas vestes, não é o nosso cântico. O que se identifica com Cristo não é a igreja que você vai, com quem você se associa. A nossa identificação com Cristo é o selo, é o batismo do Espírito Santo. E a Bíblia diz: aquele que não tem o Espírito de Cristo, este tal ainda não é dele, porque Deus ainda não te reconhece. E você só fará parte dele quando parte dele estiver em você. Você só será parte dele quando parte dele, da qual nós recebemos o penhor do Espírito Santo, aí sim ele te reconhecerá como um filho e filha de Deus. Nós só podemos ser filho e filha de Deus pelo Espírito que o Pai tem colocado no Filho. Sem o batismo do Espírito Santo não tem arrebatamento. Não. Sem o batismo do Espírito Santo não tem rapto, não tem arrebatamento. Porque a Bíblia diz que quando Deus tirar aqui da terra, quando aquilo que for tirado da terra, o Espírito Santo, ele vai retirar o quê? O Espírito Santo. Só tem um que impede esse espírito da iniquidade, esse potenciário da besta, só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo que está detendo ele ainda, a sua manifestação. Mas quando isso for tirado da terra, retirado da terra, aí se manifesta o homem do pecado. Então o que é que Deus vai retirar da terra? Vai tirar o Espírito Santo. E se o Espírito Santo está dentro de você, você irá junto com ele quando ele se retirar da terra. Sem o batismo do Espírito Santo, a ira de Deus permanece sobre cada um. Sem o batismo do Espírito Santo, a ira de Deus permanece sobre cada um. Porque além do Espírito Santo ser um selo, também é um sinal. E Deus não reconhece nada além do sinal. E sem o sinal você está perdido, eu estou perdido, estaremos todos perdidos. Sem o sinal, a ira de Deus permanece. Lá no Egito, por exemplo, quando Deus falou e ordenou que cada família matasse um cordeiro, e daquele cordeiro, aquele sangue, pegasse ali com isopo ali e colocasse nos umbrais das portas da casa, porque Deus iria passar naquela noite ali e iria matar todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Mas somente aquela casa que estivesse no seu umbral, o sangue exposto, é que a ira de Deus não viria. Deus passaria por cima daquele sinal. E todos aqueles que não estiveram com o sinal exposto no umbral de sua casa foram destruídos, foram aniquilados. Todo primogênito ali morreu.
Então Deus só reconhece o sinal, Deus só reconhece o Espírito Santo, Deus só reconhece o selo da promessa. Então, sem o selo, sem o batismo do Espírito Santo, a ira de Deus ainda permanece. Sem o batismo do Espírito Santo, não podemos levar ainda um título do Filho de Deus. Porque um filho carrega a semente do pai. Um filho carrega a semente do pai. E se nós não temos a semente do nosso pai, que é Deus, se nós não temos essa semente, ainda não podemos nos autoproclamar que somos filhos e filhas de Deus. Porque um filho carrega o gene do pai, carrega a natureza, carrega a semente. Então, se nós não temos ainda essa semente envolvida em nós, ainda não podemos autoproclamarmos que somos filhos e filhas de Deus. Porque a vida do Pai tem que estar dentro de nós. Em outras palavras, a vida de Deus tem que estar dentro de nós. Sem o batismo do Espírito Santo, Deus não reconhece pessoa alguma sendo dele. Porque o Espírito Santo é a única coisa que nos identifica. É a única coisa que pode nos identificar sendo dele. É a única coisa. Não há outra coisa que vai nos identificar. Carteirinha de membro não identifica. Diploma de bacharel de teologia, seminário não identifica. Uma boa igreja, uma grande igreja, um grande pastor, um grande ministério, isso não identifica. Só o Espírito Santo, só o selo do Espírito Santo é que vai nos identificar, sendo que somos propriedade dele. Sem o batismo do Espírito Santo, podemos agir como animais irracionais. Sem o batismo do Espírito Santo, não tem aquela rédea que possa puxar quando nós passarmos daquele limite, daquela linha, onde a irracionalidade nos toma. Aí falamos coisas que não devíamos falar, vemos coisas que não devíamos ver, ouvimos coisas que não devíamos ouvir, vamos em lugares que nós não deveríamos ir, né? Fazemos coisas que não devíamos fazer, ou seja, falamos e agimos como animais irracionais. Mas tendo o Espírito Santo, o suporte do Espírito Santo, o aporte do Espírito Santo vivendo em nossas vidas, ele dá o sinal, ele puxa as rédeas quando ele vê que a nossa irracionalidade está adentrando e se afastando do nosso culto racional. Então, sem o Espírito Santo, podemos agir como animais irracionais. Sem o Espírito Santo, que é o selo de Deus, você está com o selo da besta. Vixe, só existe 2 selos nesta terra. Só existe 2 selos. Ou você está selado de dentro ou está selado por fora. Ou você está selado com o batismo do Espírito Santo ou está selado com a marca da besta. Só existe 2 marcas, e o selo do Espírito Santo é uma marca, e o selo da marca da apostasia, a marca da besta, é outro selo. Ou você tem o selo de Deus, ou você tem o selo da besta, o selo da apostasia. Sem o batismo do Espírito Santo, uma pessoa pode permanecer justificada, santificada, sem ser selada, sem ser batizada com o Espírito Santo. Então nós temos aí, nessas 3 etapas da graça, para gerar um filho de Deus,
para ser selado no reino, justificação, santificação. Mas se a pessoa não tiver o batismo do Espírito Santo, ela pode viver uma vida justificada, ela pode viver uma vida santificada, ela pode ter parado de beber, de fumar, de jogar, de adulterar, de prostituir, de mentir. Ela pode ter uma vida santificada, separada dessas coisas. Mas, se ela não tiver o selo do Espírito Santo, tudo isso é uma casa varrida, limpa, porém vazia, sem o Espírito Santo. Para que uma casa varrida, limpa, bem cheirosa, sem ninguém morando lá dentro? É só uma casa vazia, limpa, adornada, limpinha, mas não tendo ninguém morando lá, não tendo ninguém morando nessa casa, ocupando essa casa. Assim é uma pessoa justificada, santificada, sem o selo, sem o morador, que é o próprio Deus, sem o morador, que é o próprio Espírito Santo. Sem o batismo do Espírito Santo, uma pessoa pode obter todos os dons do Espírito Santo, sem ter o Espírito Santo. Uma coisa é ter os dons, outra coisa é ter o doador dos dons. Uma coisa é falar dele, outra coisa é ter ele. Então, muitas pessoas têm os dons, mas não têm o doador, porque os dons são dados irrevogavelmente. Os dons e vocações são chamados sem arrependimento, são dados sem arrependimento, são presentes, são Deus. Os pecadores têm isso. Mas isso não quer dizer que você tem o Espírito Santo, porque você falou em línguas tem o Espírito Santo, porque você profetiza, porque você expulsa demônios, você tem o Espírito Santo. Não se engane quanto a isso. E muitas pessoas, principalmente os pentecostais, se enganam por causa disso. Sem o batismo do Espírito Santo, ninguém é filho de Abraão, pois a semente de Abraão é Cristo. E nós devemos ser sementes de Abraão através de Cristo. Sem o batismo do Espírito Santo, nenhum homem tem o direito de estar atrás do púlpito. Meu Deus, isto aqui é uma coisa terrível. Mas é o profeta quem diz. Sem o batismo do Espírito Santo, você não tem o direito de tocar no pão da ceia. Misericórdia. Sem o batismo do Espírito Santo e sem se preocupar em ter ele, é uma perca de tempo. Sem o batismo do Espírito Santo, você não pode amar um irmão com amor verdadeiro, que é o ágape. Sem o batismo do Espírito Santo, toda adoração a Deus seria feita na carne. Sem o batismo do Espírito Santo, não fazemos parte do corpo de Cristo e nem da família de Deus. Sem o batismo do Espírito Santo, o homem e mulher têm suas altas e baixas, suas idas e vindas, um dia dentro e outro fora. Não tem posicionamento, não tem equilíbrio. Sem o batismo do Espírito Santo, não tem lei para tal pessoa, pois se torna um desenfreado, fazendo e falando qualquer coisa. Sem o batismo do Espírito Santo, a correção não é bem-vinda, por isso se torna um bastardo. Sem o batismo do Espírito Santo, torna-se um roubador na casa de Deus, não sendo um dizimista fiel. Sem o batismo do Espírito Santo, os cultos não têm muita importância, por isso as faltas constantes. Resumindo, as infalíveis realidades do Deus vivo, parágrafo 75, diz o profeta: você não é convertido até que receba o Espírito Santo, assim diz a Bíblia. Perguntas e respostas 3, 273b, porque o seu nome está no livro da vida, porque está no céu, o seu nome tem sido reconhecido. Isto continua não significando que você está salvo, vem? Você não é convertido até que receba o Espírito Santo. Lembrem-se disto. Para que foi dado o Espírito Santo? 54. Você não é convertido até que você tenha recebido o Espírito Santo, e isto é correto. Meu irmão e minha irmã, lembre-se no princípio deste vídeo, o Espírito Santo é a única preocupação que você deva ter
para recebê-lo. Evidentemente que depois de receber, você não terá nenhuma preocupação, você terá sim uma convicção, um temor de não perdê-lo. Porque se você entristecer o Espírito Santo até o dia da redenção, como é que fica? Não podemos entristecê-lo. Porque se entristecer, ele sai. Mas a sua preocupação, a nossa preocupação é de ter o Espírito Santo, é receber o Espírito Santo. Depois que você receber o Espírito Santo, irmão, acabou. Você estará selado, você estará posicionado, você estará tranquilizado, você estará seguro, porque é a segurança, é o batismo do Espírito Santo. Não fique confiando na sua idade de igreja, no seu tempo de igreja, no seu tempo de membro. Não fique confiando nos dons das quais são dados irrevogavelmente como presentes do Senhor. Não confie na sua habilidade. Não confie. Não faça disso suas muletas. Você tem que provar, você tem que demonstrar com a sua vida, com a sua maneira de ver, na sua maneira de crer, na sua maneira de conduzir, na sua maneira de falar, na sua maneira de vestir, na sua maneira... Tudo é definido pelo nosso caráter dentro daquilo que Deus tem nos dado. Pela árvore é que se conhece os seus frutos. E devemos dar frutos de justiça, frutos de amor, frutos da justificação, frutos da santificação, frutos do batismo do Espírito Santo. Que a graça de Deus possa permanecer na sua vida, que o Espírito Santo possa encher a sua vida. E se você já tem, então encha-se mais do Espírito Santo, pois precisamos mais do que nunca nesta hora e neste dia que nós estamos vivendo. Deus te abençoe, que a graça do Senhor abençoe sua vida, seu lar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Como nós falamos no princípio, aí está o nosso canal Mensagem Fundamental. Na descrição do vídeo, aí tem a nossa chave Pix, das quais está aí, para que você possa, se você desejar, contribuir, doar. Deus te abençoe. Que a graça do Senhor possa permanecer na sua vida. Até a próxima reunião, em termos de vídeo. Até a nossa próxima mensagem, nosso próximo vídeo, a nossa próxima matéria. Deus te abençoe e que isso possa te ajudar. Deus te abençoe.